Essa Tá. live, estamos ao vivo com as pessoas. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. É uma alegria a gente estar aqui hoje. Temos essa novidade que a gente estava, né, Léo, junto aqui pensando. A gente fez uma live no Instagram, a gente se ligou um tempo desse, aí a gente marcou para fazer uma live no Instagram. Dali, na conversa, surgiu a ideia da gente fazer uma coisa mais consistente, inclusive pela mesma sensação que Léo tem, que eu tenho, que muitos psiquiatras, psicólogos, pessoas que lidam com saúde mental têm, de um compromisso de ajudar a todas as pessoas que estão passando por esse momento que a gente está, momento de Léo sumiu, mas vai voltar. Voltou, Léo, apareceu, pensei que tinha sumido. É porque Já ele fiquei tava... ansioso. Sabe o que é? É que tava Ah. Rossandro Klinger, Sim, Leonardo. o nome trocado. E Léo... Tá vendo? Eu já fiquei ansioso, sumiu. Mas a gente tava justamente conversando, uma conversa bem de amigos mesmo que a gente sobre a angústia que a gente sente por perceber que o processo da pandemia, ele potencializou já um conjunto de sintomas emocionais que a própria sociedade como ela já vinha perpetrando nas pessoas, desenvolvendo, né? A gente sentia, por um lado, uma superfragilidade das pessoas por várias variáveis, um dos temas que eu abordo muito, que é a educação, meio equivocada de muitos pais, tornando as pessoas muito vulneráveis. Junto com isso, um conjunto de transformações sociais muito intensas que já estavam se construindo, se manifestando, aquilo que Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida, com todo esse peso, né, o Léo, que isso tem. Aí vem a pandemia e potencializa isso ao extremo. E a gente ficou pensando, né, Léo, o que a gente podia fazer, para além do que cada um está fazendo individualmente, né, Léo com o trabalho dele também, tanto na universidade, como nas lives que ele também faz, por que não fazer uma coisa conjuntas? E a gente teve a ideia de fazer, foi pensando, tal, e surgiu o Penso Eu, que vai ser como se fosse nosso programa quinzenal de segundas-feiras, penso eu. Quando realmente não der na agenda, a gente pode gravar e colocar na segunda para manter a tradução. Mas a gente quer que, já que vocês estão aí nos dando a honra dessa presença, está sendo transmitido tanto no meu YouTube como no YouTube do Léo, eu queria muito que, se vocês pudessem, quem tem computador, abre num e no outro para poder ter a audiência dos dois, curte e compartilha. Por que é importante curtir e compartilhar? Eu gosto de explicar, né, para a gente não parecer que está só pedindo. Quando a gente curte e compartilha um conteúdo bom, o algoritmo do Google, do YouTube, vai tornar aquilo relevante para que outras pessoas tenham acesso. Não é uma coisa só para o ego, não. É assim, porque quando você curte e compartilha, ali está se dizendo, esse é um conteúdo importante, então nós devemos mostrar a mais pessoas. É nesse sentido que dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha, ativa os sininhos para você receber notificação toda vez que a gente produzir esse conteúdo, que o tema de hoje é ansiedade. É uma alegria, meu amigo, lhe receber aqui, para a gente fazer esse trabalho juntos, né? Conta aí como é que você pensou também isso aí, para a galera se apresentar aí, para quem não conhece, para quem já conhece. Pois é, Rossandro, acho que é uma alegria nós podermos estar aí começando esse penso eu, né? Pelo menos penso eu que é uma coisa muito interessante de podermos estar conversando sobre esses assuntos por alguns pontos, né? Aquele que estamos lá na linha de frente, né? Você falou que estava lá na linha de frente, de fato, a gente tanto estava até semana passada atendendo como clínico, voltei a atender como clínico, aí verdade, agora, essa semana, não, a gente já está fora dessa escala. Por quê? Porque a universidade já está se mobilizando para ver a questão, como é que faz, para não atrasar tanto, então já estou ficando mais como professor, mas também a linha de frente como psiquiatra, né? E a gente vai percebendo que a pandemia, ela exacerbou esses pontos. Então, eu percebi, Rossandro, três fases muito bem claras. A primeira fase dos atendimentos, inclusive não só no consultório, ao contrário, numa força-tarefa que a gente fez voluntária lá na Federal, foi aí que eu percebi mesmo. A primeira fase foi assim, as pessoas que já tinham algum diagnóstico, né, da psiquiatria, mas estavam com medo assim, como é que vai ficar a medicação, como é que eu vou pegar com o psiquiatra. Então, era mais assim, uma coisa mais tranquila. Na segunda fase, pelo menos aqui em Recife, né? Porque eu estou falando segunda fase, mas aqui em Recife, porque, por exemplo, isso lá no Rio Grande do Sul certamente está diferente, porque agora é que está começando a ficar mais intensa o número de casos lá. Então é engraçado, como o Brasil é um país também, né? No Centro-Oeste, Brasil é um país continental, né? Então você tem no mesmo país realidades diferentes, pelo menos temporalmente falando.
E a gente aqui do Nordeste percebe isso, né, Rossandra? E a segunda fase que eu fui percebendo foi, assim, casos novos, pessoas que nunca tiveram algum diagnóstico, precisando procurar ajuda, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, ou pessoas que já tinham, tendo que precisar, assim, porque estavam piorando. E essa terceira fase, que são casos mais graves, aqui, pelo menos em Recife, eu fui percebendo, agora já faz umas 3 semanas, mais ou menos, casos mais graves, depressões mais graves, transtornos de ansiedades mais graves, né? Inclusive ideação de tirar a própria vida, de suicídio. Isso tudo mobiliza, né, com a utilização dessas redes sociais, que pessoas que estejam, que esse é um ponto importante. Saúde mental é uma coisa muito chamativa, mas é uma coisa muito delicada para você lidar se você não tem uma experiência clínica, se você não se constrói terapeutas de um dia para a noite, né? Então, o Rossandro tem uma história, e eu achei interessante, depois daquela live que a gente fez, um professor meu, ex-professor no caso, mas que eu sempre chamo de professor, um psiquiatra, falou assim, poxa, interessante, ele não conhecia o teu trabalho, ele falou, interessante, o Rossandro é um jovem, porque ele é um pouco mais velho que nós, aí ele falou assim, é um jovem que tem muita experiência, né, falou de você, que era um jovem que tinha muita experiência. Eu engano, né, eu não sabia a idade. Mas é importante isso. Teve a parte clínica, acho que é importante, né, Rossandro, de ser isso aí. Sim, eu acho que foram quase 20 anos de atendimento. Eu não estou no consultório ainda hoje, porque eu estou muito nessa de viagens, mas uma coisa que eu vou fazer brevemente, eu vou comunicar às pessoas, vou voltar a dar aula numa instituição muito legal do Brasil, reconhecida internacionalmente, acho que é porque eu sinto vontade de voltar a ter essa experiência de academia, né? Mas a ideia de que essa experiência, junto com todo o aprendizado, e uma outra coisa que é importante, né, estar fazendo terapia, que é uma coisa que eu continuo fazendo, e que é muito rico. Então, eu faço terapia consistentemente, tem sido uma experiência muito rica para mim. A gente percebe também essas nuances. Eu lembro que quando a gente começou a primeira vez, eu dizia, Léo, a minha ideia quando começou a pandemia é ficar, até porque a gente que lida com comportamento humano e que tem, digamos assim, uma experiência, a gente tem uma noção do que pode vir a acontecer. Embora todo mundo está sendo muito cauteloso em falar desse novo normal, porque a maior parte de nós está percebendo que diariamente uma outra variável histórica, política, geopolítica, cultural, emocional entra em cena que reconfigura todo o ladrilho do que vai ser esse novo normal. Então, aqui não se trata em nenhum momento de fazer previsões, mas tem como a gente imaginar, a gente tinha como imaginar que o evento por si só geraria o que eu chamei de derretimento psíquico das pessoas, inclusive a partir da minha própria experiência em casa já há quase 4 meses e percebendo a oscilação que essa montanha-russa está tendo na nossa vida. Eu estava conversando agora há pouco com nossa querida amiga Leila Ferreira, que certamente está nos dando a honra da audiência, queridíssima, dizendo para ela que eu estava... a vida era meio como se fosse, comparando com hoje em dia, como se fosse aquela montanha-russazinha de parque de diversão pequenininho, cidade pequena, que quando você vai comprar o bilhete já vê toda a dimensão dela e sabe, não tem muita surpresa quando você entra lá dentro. Agora a gente entrou numa que é completamente imprevisível os próximos movimentos. E aí, obviamente, que é o tema da nossa live de hoje, a ansiedade, que é um movimento muito humano e que nos potencializa a agir diante de um estresse, mas que, se delongar e começar a prejudicar a nossa vida, vai poder torná-la um pouco mais complicada. E foi interessante porque eu lendo várias coisas, eu gosto de fazer leituras não somente na área da psicologia e psiquiatria, mas também da filosofia, da arte de um modo geral, e cheguei num trecho de Sêneca que eu achei muito legal. Sêneca é um estoico, um dos maiores estoicos que a gente tem, e ele diz o seguinte, Léo, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. E o mais interessante é que quando a gente vai para a filosofia estoica, uma das características que eles colocavam como essencialmente motivo da tragédia humana é as emoções, elas são destrutivas quando nós temos erro de julgamento. Olha só, as emoções são destrutivas quando nós temos erro de julgamento. E eu disse, puxa, ele antecipou a psicologia comportamental em muito tempo. Né? Por isso que a filosofia é a ciência mãe da psicologia, da psiquiatria, da ciência de comportamento humano em geral. Colocam-se que os psicólogos e provavelmente os estoicos, e esse período da época da filosofia,
que é um período que Alexandre dominava. Demais. Então, o helenismo tomou uma força. não é? E aí a Grécia, elas não tinham mais a possibilidade de atuar, digamos assim, de forma democrática. Na época de Sócrates e Platão, então os filósofos tinham essa ideia de poder, através da polis, da política, influenciar a felicidade e tal. Mas aí, como estava lá Alexandre dominando, eles não tinham mais a possibilidade. Alexandre não, a posteridade já o Império, né? Porque Sêneca já não é mais na época de Alexandre, mas assim, o estoicismo nasce nessa época do helenismo. Então eles começaram a se voltar para uma política interna, né? Eu costumo brincar, ao invés da política externa, voltaram para a política interna. Então o tema do sofrimento, o tema da felicidade, acabou sendo... E aí ele acabou sendo a principal temática. E aí você vê psicologia cognitiva comportamental, que é uma das coisas que eu fiz especialização, que tem mais contato. Eles, basicamente, eles citam, não Sêneca, mas citam outro estoico, que é Epicteto, que fala assim, as coisas são muito mais como nós percebemos do que como são de fato. Ou seja, a nossa interpretação pode tanto catastrofizar, ampliar a tragédia, né? Como também, e aí ampliar a emoção mais pesada, mais desagradável, a ansiedade virando uma ansiedade normal, humana, para uma coisa mais patológica, como também regular, né? A gente também tem essa possibilidade de me diminuir. Por isso que a gente, para poder fazer nossas previsões em psiquiatria, em psicologia, em epidemiologia, a gente faz o quê? Comparativos com outros países. Então, por exemplo, nessa altura do campeonato, você já tem outros países que passaram por pandemias, né? Então, a partir do comportamento humano lá, embora existam as adaptações culturais, a gente imagina assim, poxa, a gente não é tão diferente assim, a gente não é tão especial assim que a gente não vai passar os estresses parecidos. Aí consegue fazer algumas previsões, mas tem que lembrar que a gente também pode mudar a interpretação para melhor, digamos assim, e diminuir o impacto negativo, né? E aí os estoicos e Sêneca é bem interessante. Tem um livro dele, Rossandro, que eu gosto muito, que na verdade vem 3 juntos, que não são livros, são quase cartas, né? Que ele escreve assim, da tranquilidade da alma, e tem outro que é da felicidade. Aí ele coloca assim, quanto mais rápido nós queremos atingir a felicidade, mais distante dela nós vamos. Porque a gente fica com tanta ânsia de atingir felicidade e acaba indo para um caminho que não tem muito a ver, e aí acaba aumentando a nossa ansiedade, etc. Né? E a gente já percebe uma dinâmica quando ele fala isso, que é de evitar o processo. Ansioso, a gente quer pular a etapa, né? E ao pular etapas, a gente torna essa busca ansiosa, porque a gente não quer levar em consideração que tem coisas que vão exigir um tempo, um processo de maturação. E a nossa tendência de ficar imaginando essa preocupação, que é uma característica da ansiedade, se ocupar previamente de algo que muitas vezes somente o tempo vai dar conta, por mais que a gente racionalmente saiba que isso não está sob nosso controle, a gente tem uma tendência de achar muitas vezes que ficar pensando, fazendo aquele circuito interno de ruminação psíquica vai gerar algum controle que não vai gerar nenhum. Muito pelo contrário, vai gerar um desgaste emocional muito grande. E aquela, como você falou, ansiedade natural que nós temos diante, por exemplo, de um concurso, de uma prova, de uma viagem diferente, um casamento, qualquer coisa que mexa com emoções diferentes de um cotidiano, de sair, trabalhar, voltar, tal, gera um nível de ansiedade em nós, mas quando isso permanece no tempo que a gente quer ficar nesse processo de ruminação, a gente desconstrói a possibilidade de ter essa energia que a ansiedade inicialmente dá para responder, e ela fica. E por isso que tem sintomas que são o diagnóstico, inclusive, né, no sentido de você perceber quando não é um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, quando não são transtornos que têm semelhanças de algumas características, e fazer o que a gente vai chamar um diagnóstico diferencial, mesmo que essas comorbidades possam estar presentes, mas ela ser, por exemplo, no caso de algum paciente, a ansiedade ser o transtorno mais básico, sobre a partir dele vir outros, né? Eu diria, Rossandro, que uma das características interessantes para a gente perceber, de uma forma coloquial, para as pessoas perceberem, quando a ansiedade está saindo de uma ansiedade mais normal, mais fisiológica, para uma ansiedade patológica, é uma sensação de desespero. A ansiedade patológica faz com que a gente desespere.
Então, se a gente pegar o termo desesperar, eu estou desesperado, ou seja, eu estou sem esperar. Eu não estou conseguindo esperar o tempo das coisas acontecerem. Eu estou me preocupando, ou seja, estou me ocupando antes do tempo de forma muito exacerbada. E aí tem um dos principais diagnósticos aí, que é a ansiedade de base, né? Como principal transtorno é o que a gente chama assim na psiquiatria, na psicologia, transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é aquela ansiedade que não está focada numa limpeza, que não está focada num toque, né? Que seria a limpeza, numa fobia específica de falar em público, fobia de lugar alto, mas a ansiedade que é generalizada. E um dos principais pontos é essa preocupação demais, porque a pessoa ansiosa de forma extrema, ela até interpreta que a preocupação seria a solução para se acalmar. Só que nesse looping mental, a preocupação acaba sendo o combustível da ansiedade. Quanto mais eu me preocupo, mais eu vivo o antes, e acaba sendo o combustível da ansiedade, né? É engraçado que quando você faz isso, a gente cai muito nesses processos de circuito, né? Um circuito que é exatamente aquela imagem de um cachorro correndo atrás do próprio rabo, imaginando que há uma coisa tentando te assustar, e é você mesmo. Ou seja, a sua inabilidade de gerenciar ou o pensamento, a emoção, que estão sempre conectados. Mas a gente percebe que uma coisa muito característica quando a gente está dentro desse sistema é que, ao fazer isso, a gente não consegue vislumbrar soluções, né? E o desespero vira desesperança, porque quando você não consegue criar soluções, porque você está preso num sistema de retroalimentação de sentimento de caos, de impotência, você não consegue criar soluções. E sem soluções, isso vai se acumulando, que é quando o diagnóstico passa ali de 6 meses, a pessoa presa naquele sistema de ansiedade, você vai caracterizando ali naquele momento o indivíduo como alguém que está realmente com uma ansiedade generalizada. Então, assim, esse é um sentimento muito comum que a gente percebe nas pessoas. A imagem de Léo está um pouco... Não sei se é o sinal da internet de Léo que está falhando um pouco. Eu vou dar uma olhadinha aqui, gente. Ele tá... Léo, tá me ouvindo, Léo? Léo? Oi? Bom, eu vou continuar conversando enquanto o Léo tenta retornar, gente, porque a gente está justamente fazendo esse nosso programa hoje é a primeira vez. Vocês estão vendo essas duas telinhas, todo mundo aprendendo a fazer muita coisa hoje em dia em termos de internet. Tem sido muito rico, a gente tem que lidar com esses imprevistos, sem ficar ansiosos falando de ansiedade. É muito normal que isso aconteça e a gente fica pensando exatamente nisso. Toda vez que você fica fixo num ponto e você fica apenas no circuito de retroalimentar essas emoções, você não consegue vislumbrar possibilidades. Os pensamentos disfuncionais, as crenças limitantes, a incapacidade de você perceber essa dinâmica toda, vai fazer com que você fique sempre o tempo inteiro voltando para o mesmo pensamento angustiado. Mas é claro que, além disso, além do fato de que a gente tem um sentimento que é normal enquanto característica de fuga e diante de uma situação difícil. Por exemplo, uma pessoa que à noite vai passando numa rua e vê alguém seguindo e desenvolve uma resposta de adrenalina, aumenta a palpitação sudorese para correr, para fugir, e aquilo é bem-vindo, ou seja, aquela ansiedade, aquele estresse é bem-vindo. Quando aquilo se fixa num ponto, aquilo passa a ser patológico e passa a drenar a energia do indivíduo. Mas, além disso, além do fato de que a gente tem essas circunstâncias que podem ocorrer com cada um de nós, tem a ver com, por exemplo, traumas, revisitação de cenas ou até um trauma presente depois de um assalto, a gente tem um outro problema, que é o conjunto de circunstâncias no mundo de hoje que podem ser provocativas de uma ansiedade. Ou seja, a sociedade como a gente conhece, ela muda historicamente certos padrões, certos valores, certas normas e certas condutas que podem ser mais provocadoras de uma patologia do que de outra. Se a gente for analisar, por exemplo, da descrição inicial, quando da formatação da psicanálise por Freud e outros teóricos que levavam em consideração as circunstâncias culturais, as injunções da época e como elas, de algum modo, interferiam nos padrões de saúde mental, a gente também há de convir que os dias que vivemos hoje, não estou falando apenas da pandemia, sem tirar o peso que ela está tendo, né, obviamente, mas a sociedade que nós temos, da qual nós fazemos parte nessas últimas gerações, aqui, né, nós temos aí pessoas que nasceram nos anos 40, 30, 40 para cá,
mas que estão vivas, estão vivendo essa experiência, elas sentem certas circunstâncias que são muito semelhantes. Nós temos uma sociedade que tem passado, digamos assim, um conjunto de circunstâncias que provocam ansiedade. Então, eu selecionei algumas delas para que a gente possa fazer uma análise, digamos assim, esperando que Léo volte para contribuir conosco, uma análise sociológica, não somente psicológica, sobre eventos e circunstâncias sociais que seriam provocativas de um ambiente ansioso. Que seria o seguinte, tá, eu posso construir competências pessoais para mesmo dentro desse sistema... Léo, voltou? Tá ouvindo bem? Eu estava aqui fazendo um preâmbulo, Léo, para dizer o seguinte, que cada época da humanidade tem algumas características que também criam certos sistemas de mais saúde mental ou menos saúde mental em certos aspectos do comportamento humano. Por exemplo, óbvio que da época de Freud, dos primeiros construtores das teorias psicodinâmicas, até hoje, cada um deles na época que viviam percebiam que a dinâmica cultural, usos, modos e costumes geravam patologias numa área ou na outra. E não é diferente agora. Nós vemos uma sociedade que tem um conjunto de circunstâncias e que eu estava dizendo, a pandemia não se trata só da pandemia, sem querer descaracterizar a força que ela está tendo, mas eu estava dizendo que a gente ia fazer agora uma provocação, um pouco de análise sociológica de que eventos desse mundo no qual nós nos encontramos pode ser provocador de ansiedade. Mesmo levando em consideração que quando o indivíduo é capaz de se desenvolver emocionalmente ou buscar ajuda para isso, ele pode ser mais ou menos afetado pelo conjunto de circunstâncias que aqui agora a gente vai elencar, Léo. Eu vou colocar uma coisa que parece que num primeiro momento, quando a gente vai estudar, a gente pensa, pô, mas será que não tem sentido isso? Mas a gente sempre tem uma visão, e Léo compartilha muito isso comigo, uma visão sistêmica das variáveis que afetam a saúde do ser humano. Existe uma coisa que é muito usada na economia, a gente ouve muito isso, que é assim, custo Brasil. Custo Brasil é assim, você produz bem, mas aí quando você vai levar aquele produto rural para o porto, tem as estradas e tal. Mas existe um custo Brasil que não afeta somente a economia, afeta a economia das emoções, para a gente fazer uma analogia, né, metafórica sobre o que a gente está vivendo. Por exemplo, viver um país em que a violência urbana é realmente algo extremamente inconveniente é motivo de provocar ansiedade. Você, por exemplo, abrir o seu portão para sair, às vezes como na roleta russa, sem saber se tem alguém esperando lá fora, provoca ansiedade. A crise econômica, que já existia e que agora ampliou-se, provoca ansiedade. A má qualidade dos serviços públicos, quando a gente precisa deles, sobretudo, provoca ansiedade. A corrupção provoca ansiedade. As brigas com a família por causa da toxicidade política provoca ansiedade. O que acha, Léo, dessa leitura sociológica da ansiedade? Me parece que todos os gatilhos, se a gente puder de uma forma mais geral, que despertam uma sensação de imprevisibilidade muito grande, acabam disparando em nós essa ansiedade mais patológica. Então, sem sombra de dúvida, você vai ver cada época tendo as suas características. Por exemplo, na época de Freud, você via abundar muito uma questão mais da repressão da sexualidade. Profunda, aquela sociedade muito... E aí você vê muito mais vitoriana, casos... falso moralista demais, né? Aí você vê muito mais casos histeria era muito comum. Histeria, mais comum do que, digamos assim, hoje em dia, embora quem é psiquiatra, quem é neurologista vê muito, mas no caso de Freud, ali, de Charcot, na época lá, era muito mais frequente porque você tinha aquela repressão. É bem interessante a gente pensar, por exemplo, até sugiro esse seriado que é O Último Czar, em que você vê um indivíduo lá que ele acabava tendo uma função meio profética, meio religiosa, que é o Rasputin. Ele tem uma coisa meio filosófica, meio terapêutica, mas porque ele, de certa forma, usava sexualmente aquelas mulheres muito reprimidas na sexualidade, né? Então ele dava uma solução prática demais. Então, nesse sentido, você vê violência, tem artigos científicos que mostram violência social muito grande associado à piora na saúde mental. Você vê, inclusive, isso transgeracional. Tem uns artigos, Jossano, muito interessantes que mostram, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial trazendo ainda consequências nos dias de hoje a partir da epigenética, colocando nos genes dos filhos. Então, um exemplo de grande violência. E essa violência na escravidão também a gente vê isso, né?
Existe estudo sobre epigenética da escravidão e de como isso tem passado geracionalmente. Gerações, né? A gente fica vendo como as variáveis, elas são muito mais complexas do que a gente imagina no primeiro momento, grosso modo, e como elas vão se juntando de forma que a gente atenta para a necessidade da seriedade de quem vai te acompanhar num processo como esse. E de um diagnóstico bem apurado, de profunda experiência, porque, obviamente, não se trata de uma coisa que você pode fazer num cursinho de final de semana, como as pessoas muitas vezes terminam se submetendo a isso. Mas a verdade é que, quando a gente pensa nessas variáveis todas, a gente, por exemplo, imagina esse evento atual, trazendo atual, o incremento da violência doméstica, o aumento da violência doméstica. Então, nós temos uma sociedade em que você tem, o cara está lá na casa dele, ansioso, desempregado, um padrão de vida caindo, completamente sem condição de comer, não que isso seja justificativa de jeito nenhum, mas é uma variável que entra na cena, provocando um transtorno de ansiedade, e, sobretudo, no universo masculino, em que há muita pouca disponibilidade cultural para buscar ajuda, para admitir fragilidade, explodir essa ansiedade com agressividade é uma das respostas que a gente tem. E não é uma resposta incomum, não. Eu me lembro de outra crise econômica brasileira e eu falei para minha cunhada, olha, estava naquela dúvida, está em crise, não está? Eu falei, olha, porque às vezes como você é médico, como psiquiatra, psicólogo, você vê as coisas acontecendo um pouco antes, né? O fenômeno acontecendo um pouco antes, porque drena ali nos seus atendimentos. E eu vi justamente isso. Vários homens, né, gênero masculino, procurando ajuda, por quê? Porque a empresa estava falindo, ou porque tinham perdido o emprego, ou porque a empresa estava perdendo... e aí era um dos pontos que fazia com que eles viessem, e é curioso que eles vinham procurar tratamento meio que à força, ou por quadros de ansiedade, porque a família pediu muito. Ele falava assim, doutor, eu vim, mas assim, o que vai resolver mesmo é se minha empresa estiver boa. Aí eu explicava, olha, o tratamento não vai melhorar a tua empresa, né? A gente não vai ser, digamos assim, um consultor financeiro, mas vai poder melhorar a perspectiva da lente mental e aí você vai ter mais tranquilidade. E era curioso que vários deles, porque nunca tinham procurado psicólogos, estavam ali porque realmente estavam passando por um quadro depressivo ou ansioso, uma parte deles também, e aí me viam depois de um tempo, doutor, é engraçado, os problemas estão os mesmos, ou seja, as variáveis que o Rosando está colocando, as variáveis externas são as mesmas, mas eu estou mais tranquilo, eu estou conseguindo ter mais paz, inclusive até atenção, memória, porque a ansiedade patológica dá lapso de memória, a gente não consegue ficar atento nas coisas. Então ele estava conseguindo ter cognição e emoção mais alinhada para poder resolver a vida. Então essas variáveis, elas são importantes sim para a gente colocar em cena, não é colocando a culpa nas variáveis, mas é entendendo que, como seres humanos, nós estamos, assim, também submetidos a dentro desse contexto. Né? Ninguém é um super-humano infalível ou invulnerável. Né? Invulnerabilidade é uma coisa que nós não somos. Resiliência não tem nada a ver com vulnerabilidade. Um dia a gente vai abordar um tema só de resiliência aqui, com certeza vai ser bem rico. Uma coisa que você falou que eu acho interessante, Léa, quando assim, aí então ele estava com a cognição capaz de fazer uma análise melhor do cenário, encontrar até uma possibilidade, ou ser menos afetado por um cenário que ainda no médio prazo seria ruim. Isso já é um ganho. Para a gente traduzir, né? É como se a gente fosse, sei lá, uma usina de energia com 100 kW para funcionar durante o dia. Se você drena a sua energia com 40% da energia com ansiedade, pré-ocupação, ou seja, se você está pegando energia que só tem sentido funcionar aqui e agora e jogar para amanhã, você está funcionando metade. Ou, para a gente usar um termo bem conhecido no Nordeste, meia boca. Você está sem ter toda a tua potência de disponibilidade cognitiva agora. Claro, ninguém vive assim, só no momento de muito exacerbação psíquica, que você está realmente muito centrado, porque tem dia que a gente sente assim, pô, tô tão bem agora, que a gente tem vontade de congelar aquele momento e ficar naquele, mas a humanidade, nós não seríamos nem humanos se nós fôssemos assim, seríamos inteligência artificial. Mas o grande objetivo, então, do desenvolvimento humano seria aumentar o tempo em que ficamos nesse estado mais equilibrado, de um observador da própria existência, sem aquela ansiedade que vai drenando, né? Entre essas coisas que vão chamando conta, porque aqui a gente já está nessa fase de descrever o que pode provocar ansiedade, lembrando que quem chegou agora, curte e compartilha esse vídeo,
tanto no meu YouTube como no canal do YouTube do Leonardo, para que se torne relevante como conteúdo, para que chegue a outras pessoas, porque é assim que funciona o algoritmo das redes sociais de modo geral, do YouTube de modo geral, sempre é assim. Quanto mais uma coisa é curtida, mais ela é mostrada, né? Nada contra piadas do tipo, mas vamos também levar conteúdos relevantes para as pessoas para ajudar. Entre essas coisas, estava falando da questão do custo do Brasil, ou seja, a dificuldade de estar num país com características, não que em outros países não tenha também o custo de cada país, a gente sabe disso, é só lembrar no caso americano, que é muito uma coisa quase que apenas lá acontece quando aqueles jovens chegam na escola, matam os outros e se matam, são mortos pela polícia. Então tem um custo característico daquela cultura. Mas existe uma outra coisa que também é muito geral hoje do mundo, que é uma variável recente que tem afetado o nível de ansiedade das pessoas, que são o uso de tecnologias e de redes sociais, né? O brasileiro está como ele é o terceiro maior usuário de aplicativos do planeta. Horas por dia nos aplicativos. Aplicativos que têm comparação social, como Instagram, Facebook, em que as pessoas editam a própria existência, a própria história, a imagem. A gente tem um índice muito constante, a gente tem, além disso, por causa do uso contínuo do smartphone, teve uma pesquisadora da Microsoft chamada Lisa Stone, que criou um termo chamado atenção parcial contínua. Ou seja, você está sempre dividindo sua atenção com o outro. Por exemplo, eu quando eu vou escrever, né, estou escrevendo agora alguns livros, então, quando eu vou escrever, se o meu celular estiver perto de mim, meu rendimento cai. Mesmo que eu não esteja vendo nada, ele cai. Então, basta eu tirar ele perto de mim que eu consigo concentrar. Mas olha como é interessante. Você, mesmo com o celular longe, vem uma sensação que a pessoa precisa conversar num diálogo interno de que, e se alguém mandou uma mensagem urgente? E é porque no meu WhatsApp tem a seguinte frase: se for urgente, ligue. Mas as pessoas não costumam ler, né? Então, eu criei uma rotina que tem sido mais ou menos o seguinte: a cada 2 horas, 1 hora e meia, dependendo de quando eu vou beber água no banheiro, eu olho. Então, se for algo realmente urgente, que tem a ver com negócios, eu vou e respondo. Uma demanda familiar muito importante. Todas as outras coisas eu vou deixar para um horário que eu esteja um pouco mais livre. Mas essas tecnologias, gerando o que a gente chama de atenção parcial contínua, começou a gerar um outro fenômeno que tem muito a ver com uma ansiedade muito atual, né? Que é o fear missing out, que é o medo de ficar de fora. Ou seja, o medo de você estar desatualizado, de que esteja acontecendo a notícia, de que alguém tenha mandado uma mensagem. E Léo começou um movimento contrário ao FOMO, que é o Joy of Missing Out, que é o JOMO, né? A alegria de estar desconectado. O sonho de consumo, muitas vezes, da gente é ir para um canto que não tem Wi-Fi, nem pega 3G. E é interessante porque quando isso acontece, você realmente consegue viver um pouco mais a experiência. Ou seja, a ansiedade, ela tira muito do aqui do agora. Muito. Eu me lembro de alguns pontos aí, Rossandro, corroborando e ampliando, né? De uma pessoa que falou assim, se tratando por um quadro de ansiedade, falou: engraçado, doutor, eu estou tendo mais tempo livre para pensar em outras coisas que não sejam só preocupações e problemas. Porque, de fato, a ansiedade consome. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque nos dias de hoje, depressão já é um pouco mais vista como um adoecimento que precisa de uma ajuda, mas sabe que transtornos de ansiedade, muitas vezes as pessoas acham que é besteira, que podem conseguir dar conta sozinho, é leve, né? E é uma das coisas que mais consomem energia e, inclusive, é uma porta de entrada, às vezes, para quadros depressivos, para quadros mais graves. E aí, nesse aspecto, colocando o que você falou sobre momentos que a gente está como se fosse num estado ótimo, né? Na psicologia positiva, o Mikhail Csikszentmihalyi, ele coloca um estado de flow, F-L-O-W, flow, que é como se fosse um estado de fluxo, que não tem uma tradução para o português, mas seria um estado de otimização do nosso bem-estar, em que a gente se sente mais conectado e parece que o mundo lá fora até para. Ele viu isso com artistas que estavam lá pintando e ficavam meio que desconectados, sem sentir muita fome, muito concentrados. E, ao contrário disso trazer um estresse, isso trazia um bem-estar. Então, um dos pontos da psicologia positiva seria assim, a gente aumentar a quantidade de tempo de ficar assim. E uma coisa interessante, parece que hoje eu me lembro de uma colega que falou assim, mas lá eu estou com ansiedade
para saber escolher qual é a live que eu vou ver. Então era talvez o fear of missing out in lives, né? Exatamente. De ficar fora das lives. Eu falei, olha, É não precisa ver tudo, vê o que combina mais contigo. Então, diminui um pouco a ansiedade, também talvez seja o quê? Saber escolher. Porque escolher é perder. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente perde algo naturalmente. Se a gente escolheu agora ficar aqui com o Rossandro, com o Léo, escutando essas explicações, essas colocações, a gente está, digamos assim, perdendo alguma outra coisa para poder ganhar alguma coisa nesse momento. Então, escolhas, que é muito difícil, às vezes, a pessoa com ansiedade, ela fica com muitas dúvidas para tentar escolher o que é o melhor, o que é o certeiro, o que é certo, quando, na realidade, às vezes, naquele momento, aquilo era melhor para você, em outro momento, o outro ponto é melhor. E aí a gente fala, às vezes, numa técnica também da psicologia positiva, que tenta encontrar assim, essa questão de melhorar o estado de atenção, melhorar o bem-estar, seria diminuir o tempo de tela. Difícil, Sim, a gente não, né, fundamental. no nosso estado atual, a gente não vai, digamos, seria meio Zerar que isso, né? zerar, né? Seria até uma coisa contraproducente, porque a internet pode nos ajudar muito, tem nos ajudado muito. Quando a gente se mobiliza para fazer um quadro como esse, é porque entendendo que a internet consegue ser um meio de levar para as pessoas. Quando o Rossandro, eu até não sabia disso, legal saber disso, assim, que quanto mais curtidas, pessoas, o algoritmo vai abrindo. Então, olha Para bem só, para mais gente. a gente está o quê? Utilizando as vias sociais, as redes sociais, para poder pegar um público maior do que, digamos assim, só no consultório, só em aula, né? Numa palestra. Numa Exatamente. palestra, quando você certamente fez a transição ali, poxa, eu estou vendo que eu estou sendo bem útil aqui falando para as pessoas. Por quê? Porque é como se fosse trazendo esse outro olhar, né, para fora de quatro paredes do consultório para umas quatro paredes ampliadas, né, digamos assim, seria o consultório ampliado, numa fala de Sócrates, assim, que a medicina teria uma veia em comum com a oratória. Então, talvez assim, não dá para parar a tela, mas diminuir um pouco essa dica que você fala, que você faz com você, eu também faço comigo, falo com meus pacientes, com os alunos, escolher horas do dia, intervalos para você poder ver dos seus compromissos, ajuda, né? Ajuda muito. A Leila falou, você falou a Leila Ferreira, né? Eu conversei, sim, eu acho que com domingo ela. com ela, aí ela falou assim, Léo, eu fiz um detox digital, eu achei engraçado esse termo, porque às vezes é isso, é diminuir um pouco o tempo de tela para poder se conectar, enfim, ter um pouco de tempo para si, sei lá, vários motivos, né? Você falou de uma coisa, uma palavra que aparentemente não parece estar associada com ansiedade, mas está profundamente associada com ansiedade. Quando você falou da sua amiga que estava tendo que escolher lives. E você falou de escolhas, porque aí uma outra característica, por exemplo, do tempo atual que provoca ansiedade é a multiplicidade de coisas à sua disposição, né? Porque ao fazer uma escolha, sem maturidade emocional, você é jogado na culpa de tudo que você não escolheu quando você escolheu A. Você termina se culpando por todo o alfabeto de possibilidades. E é preciso ter uma certa coragem para dizer, é o que eu posso agora. E primeiro porque também um mito que se criou que a gente é multitarefa, que a gente consegue, sabe? A gente pode, em algum momento da vida, perceber que a gente precisa ter um pouco mais dinâmico, mas aquilo que de fato vai ser consistente é uma coisa que vai exigir foco. Eu digo porque eu sou uma pessoa que tenho realmente... fui acompanhado de déficit de atenção durante muito tempo na minha vida, né, e hiperatividade, e sei o quanto tem hora que até eu me irrito com minha falta de foco, entendeu? E o quanto quando eu me foco, acontece o contrário hoje. Quando eu me foco e cumpro aquilo que eu determinei para mim, como uma meta pessoal, aquilo me apazigua. E quando eu fico na multitarefa, que multitelas não é somente, vamos ampliar assim a percepção, não é somente ficar vendo computador. Às vezes multitela é você fazer em casa um monte de coisa ao mesmo tempo. Você não sabe se lava o banheiro, se você arruma o guarda-roupa, se você faz o almoço. E quando você pensa que eu posso fazer tudo ao mesmo tempo agora, você termina fazendo tudo muito mal e se desgasta profundamente, porque quando você está no guarda-roupa,
fica pensando na cozinha. Quando está na cozinha, fica pensando no banheiro. É igual a pessoa, eu estou assistindo essa live agora de Rossano de Léo, porque eu podia estar assistindo a live do cantor tal, e está acontecendo do filósofo tal. E a gente não pode ver tudo, e ao mesmo tempo tem que pensar assim, mas eu posso ver depois, eu posso assistir no outro momento, eu posso baixar e ver quando eu for fazer uma respiração, uma caminhada, alguma coisa do tipo. Então, essa culpa, né, que a gente tem que saber que não precisa acompanhar a escolha. A culpa não precisa acompanhar a escolha. Que tem a ver com a forma como a gente cria raciocínios que não são compatíveis com o estado de bem-estar. Achar que ao escolher A, eu me culpo por tudo que eu não escolhi. Eu acho que talvez seja por isso um dos motivos que a gente gosta tanto que as pessoas digam os passos que a gente dê. Por quê? Porque, de certa forma, diminui a nossa responsabilidade, diminui um pouco a nossa culpa. Tem um existencialista, que eu não vou citar o nome porque posso errar o nome, mas ele dizia que um dos motivos de ansiedade, pegando os motivos mais primordiais, que tem a ver com essas variáveis, seria a liberdade. A gente é ansioso porque é livre, ou pelo menos tem a sensação de liberdade. Se a gente tivesse, digamos assim, um caminho mais trilhado, a gente teria menos ansiedade, mas também teria menos felicidade, porque eu perco a minha sensação de mérito, né? Se são os outros que escolhem por mim, eu perco um pouco a satisfação de, poxa, eu consegui por minha conta. Aí eu vou ficar sempre ruminando um outro tipo de insatisfação, que é assim, não me sentir capaz. Então, não quer para onde, qualquer que seja, a gente vai ter que escolher um pouco esse caminho. Ou fica o caminho da segurança, mas sem dar um passo a mais, sem ter coragem de dar um passo a mais, ou vai ficar um caminho um pouco da ansiedade, digamos assim, de ter um pouco mais de liberdade de fazer essas escolhas que não são excludentes. Eu me recordo, você falou do TDAH, eu me lembro que eu falei para minha esposa quando eu comecei a estudar, eu falei, rapaz, eu tenho isso aí. Porque aí eu falei para ela, falou assim, não, é porque você está estudando muito, aí quando você estuda muito, você acaba se diagnosticando. Aí depois ela viu alguns, enfim, aconteceu os sobrinhos nascerem e terem a genética, ela falou, realmente você tem uma genética, mas assim, até o TDAH tem um ponto bom, que é o qual é fazer o hiperfoco. Já lá vai eu dar um nomezinho psiquiátrico, né? É o hiperfoco, você conseguir se focar. Então, conseguir fazer essa diminuição de tela quando você tem alguma coisa que dá prazer. Você pega... a gente como psiquiatra gosta de estudar o que está patológico, né? Ou seja, o déficit de atenção que está além da conta e gira um transtorno, porque ele pode nos ensinar. O que é que o TDAH, que tem um diagnóstico de TDAH, faz? Quando ele gosta de algo, ele faz o hiperfoco e fica ali hiperfocado. Então, é isso que a gente está falando. Olha, vamos pegar, às vezes, ao invés de ficar multifoco, multitarefa, vamos fazer ali uma única tarefa, ou vamos fazer um único foco. Isso faz bem para a nossa saúde mental. E filho ensina isso. Pelo menos a minha filha, ela é um grande... Ela, pelo menos, meus filhos são grandes lembradores do foco. Atenção plena. Porque se eu estiver com eles e estiver mexendo no celular, ela, papai, fica aqui comigo. Mas não estou aqui, não, mas você está no celular. E, de fato, então, a gente vai se policiando, né? É um treino também, gente. E a gente percebe também a questão do comportamento que a gente tem, especialmente com pais, como pode gerar transtornos nas crianças quando adultos no futuro. A própria sensação de ansiedade, porque nunca foi centro das atenções. Lembro de um amigo meu que um dia estava em casa com a esposa, cada um no celular, e o filho chegou na frente da TV, mais ou menos 6 anos, fez assim. Né? Aí eles... O que você está fazendo assim? Vocês sabiam que a obrigação de vocês é comigo? Eles olharam um para o outro e ficaram assim, né? Porque as crianças saem com umas tiradas interessantes. Existe um outro elemento que acho que também é importante a gente falar hoje, que tem provocado ansiedade, especialmente entre crianças e jovens e adolescentes, pré-adolescentes, que inclusive tem sido um elemento bem estudado sobre o quanto isso pode provocar vários transtornos, inclusive a ansiedade, mas até ideação suicida, que é o bullying. Porque ele ganhou... A gente aqui, gente, está fazendo um apanhado de elementos que provocam ansiedade, mas a gente vai depois trabalhar esses temas um a um. Eu acho que a gente vai fazer os programas, mas só para a gente entender, o bullying também é um provocador profundo de ansiedade, porque o medo de ou ser vítima que provoca, ou de ter sido e voltar a ser,
né? De você, por exemplo, sentir... a gente tem visto, por exemplo, o fato de que várias pessoas estão sendo filmadas agora, porque a gente está tendo muita reunião virtual, palestra virtual, aula virtual, e as pessoas às vezes esquecem que a câmera está ligada, saem fazer alguma coisa e alguém grava, jogam na internet, aquilo provoca um desgaste de imagem profundo nas pessoas, e isso tem gerado um profundo medo de contato agora com muitas dessas tecnologias por causa disso também. Então, o bullying está entre dos estudos, inclusive a revista Molecular Psychiatry, ela fez um estudo em 2018 mostrando que há uma relação imensa com o bullying e o transtorno de ansiedade generalizado. E hoje em dia, com o cyberbullying, você triplica ou potencializa muito. Não necessariamente a existência do bullying, mas a repercussão do bullying. Se aquela era uma repercussão na escola, na sala de aula da turminha, agora a sala de aula é o mundo, né? O mundo. E é importante. E é importante a gente estar, enquanto pais, junto. Essa sensação, às vezes, de não ser amado ou não ser observado vai criando crenças de desamor, crenças de desamparo, e às vezes a gente coloca a tecnologia como se fosse até para se livrar um pouco da dificuldade que é de estar com o filho. Aí o filho acaba se acostumando muito com tecnologia, né? E acaba se desacostumando com a presença paterna. Então acho bem interessante essa questão do cyberbullying e do bullying. Óbvio que acontece em todas as idades, né? Mas se você pega um bullying na infância, você tem uma vulnerabilidade maior, porque maior. Você está formando a personalidade na adolescência, né? Você está formando a personalidade, então a gente tem que ter cuidado. Enquanto indivíduos, para não ser repetidor de traumas, não ser repetidor de bullying, e talvez enquanto pai ficar um pouco mais ligado. Eu lembro de um amigo, o Sandro, psiquiatra e ele deu uma aula e falava assim para mim, Léo, foi curioso, porque foi fazer a reuniãozinha reunião de trabalho, e escolheram lá em casa para ser o local de fazer o trabalho. E lá pelas tantas, os filhos dele com 9 anos, eles começaram a colocar, então, depois do trabalho terminado, aí botaram na internet, no Google, assim, o nome de vagina, por exemplo. Aí você imagina que apareceu tudo, inclusive né, o que eles tinham colocado. O órgão sexual. E aí ficaram começando a ver meninos de 9 anos, ficaram começando a ver um bocado de pornografia, talvez até sem entender muito bem o que era. E aí depois o pai soube por quê? Porque a mãe ligou para ele, a mãe de um dos coleguinhas do menino, e falou, olha, eu não vou deixar mais ele fazer trabalho na sua casa. Aí ele, por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, pois é, eu tomei uma bronca com razão. Por quê? Porque na era da tecnologia a gente tem que se precaver um pouco enquanto pai, enquanto mãe, colocar alguns, digamos assim, algumas travas, né, que existem. Existe isso, existe sim. Você pode deixar lá no computador, no smartphone, existem aplicativos que o seu filho só vai pesquisar ou acessar a hora que você quiser. Às vezes o que falta realmente é uma certa responsabilidade, mas quando a gente for tratar desse tema de criação de filhos aí, de como isso pode repercutir, a gente vai poder contribuir bastante, né, Léo? De fato, a gente tem uma necessidade de cada vez mais a gente assumir responsabilidade sobre esses eventos, né? Acho que, de fato, isso é uma coisa que choca muito. Mas, obviamente, quando a gente pensa na ansiedade, a gente também pensa o seguinte, e ela não tem nada, eu não posso fazer nada, eu não posso cuidar, eu não posso me tratar, quais são os recursos que foram acumulados, tanto na psiquiatria como na psicologia, para que esses sintomas, que mesmo eles tenham ganhado mais força com os eventos, que a gente citou alguns deles agora, como variáveis de um tempo histórico de uma sociedade provocadora de processos ansiosos, mas sim, né, as ciências do comportamento, a psicologia, a psiquiatria, ela acumula diariamente um conjunto de pesquisas, de soluções, que de fato podem ajudar o indivíduo a diminuir, se não zerar quadros de ansiedade. E que vai desde a necessidade, muitas vezes, do medicamento mesmo, que aí, nesse caso, quem é indicado, o profissional indicado para passar é o psiquiatra. Eu sei que o médico tem uma formação generalista e muitas vezes o paciente se sente à vontade de, sei lá, com o cardiologista, né, com o ginecologista, mas a anamnese clínica correta para um caso desse, no uso do medicamento, vai ter que ser feito por um profissional
psiquiatra, para poder realmente você saber exatamente fazer a dosagem da substância. E às vezes você vai ter que, ela não é uma coisa padrão, a gente sabe que está aumentando os estudos sobre isso, de como tornar os medicamentos cada vez mais personalizados. Então, enquanto não chegou esse mundo que você tem a dose de João, você tem que ir fazendo essa dosagem. Quando eu atendi os pacientes, eu tinha vários, ainda tenho uns psiquiatras amigos aqui na cidade, então a gente ficava se comunicando, como é que você tem visto? Porque a gente atende semanalmente, o psiquiatra tem um encontro mensal, a gente ia, tá tais e tais sintomas para ajudar, né? E não é conversa não isso, porque foi assim que a gente se conheceu, um dos pontos, né? É verdade, eu comecei a encaminhar paciente para ti, agora eu lembrei. Porque tem muita gente aí de Campina Grande, assim. é próximo, né? Eles pegam uma duplicação. 2h30. Aí chega aqui, demora mais em Recife. Demora mais no trânsito. Quando passa depois de Umbral e Lima, aí só a gente vai entender. Depois que passa de Abreu e Lima, começa aqui o engarrafamento, e aí para chegar demora. Mas, de fato, E tem um ponto que não é só prescrever, Rossandro, é a questão de até quando. Né? Até quando? Você começar a prescrição, vai lá, aprender, mas assim, até quando? Esse é um ponto, porque senão a gente vai tornar pessoas, digamos assim, que estão até dependentes de benzodiazepínicos, porque não tiveram um acompanhamento adequado. E é curioso porque, às vezes, as pessoas pensam assim, benzodiazepínico, só para quem não conhece, é uma classe de medicação da psiquiatria que é muito útil na fase aguda, mas que tem que ser prescrito com forma, como qualquer medicação, tem que ser prescrita sabendo, com o tempo adequado, né, com acompanhamento médico. E aí é engraçado que a gente muitas vezes vê pessoas assim, eu não tomo remédio nenhum, não gosto de remédio, mas já está tomando um benzodiazepínico, que, por exemplo, pode ser clonazepam, não vou falar o nome da marca, mas assim, clonazepam, diazepam, né, ou lorazepam, são nome de benzodiazepínicos. Mas ele já está tomando, por quê? Porque como dá um alívio imediato, ele, não, isso aqui é só um clonazepamzinho, né? Aí bota o nome no diminutivo para diminuir o risco, diminuir o problema, né? Sabe, então, uma coisa que me chama atenção, uma coisa que me chama atenção, eu vou até aproveitar, né, porque você lida muito com isso, como psiquiatra e médico para passar medicamento, é que eu noto, por exemplo, quando a pessoa está tomando antibiótico, ela, quando sente o alívio dos sintomas, ela é muito comum a pessoa interromper antes do ciclo do antibiótico e reforçar o vírus. A gente sabe que isso é uma bactéria lá, é um clássico de tratamento de garganta, por exemplo. Mas nos casos dos remédios psiquiátricos, eu vi um movimento contrário. Como o indivíduo sentia que o negócio era legal, dava uma sensação boa, ele queria estacionar naquilo ali, mesmo quando o médico dizia não precisa mais, há uma recusa do desmame ou uma falta de acompanhamento, porque como o sintoma inicialmente, no caso de ataque de pânico, o indivíduo está em ataque de pânico, aí, dependendo do nível que estava, quando eu sentia que o recurso clínico, psicoterapêutico não era suficiente para minimizar mais rapidamente a angústia do indivíduo, encaminhava, aí tomava um medicamento, um clássico, dá aquela baixada, a pessoa, não fazia mais terapia, não fazia mais. Depois vinha uma reincidência e às vezes o indivíduo sozinho aumentava a dose, achando que não, aumentar a dose aqui vai, né? Acontece isso. Se eu vou tentar pegar uma coisa com algum termo técnico, mas para não ficar tão tecnicista assim, por exemplo, essas medicações que trazem um efeito mais imediato, elas geralmente são ou digamos assim, uns tranquilizantes, como o benzodiazepínicos são, que é que ela age? Ela age diminuindo a atividade cerebral como um todo. Ela não age em uma área específica do cérebro, ela age no cérebro como um todo. Tanto que benzodiazepínicos, que são remédios para ansiedade, eles não são só para ansiedade, eles são anticonvulsivantes. Se você tiver um ataque de pânico, você vai fazer um benzodiazepínico como um resgate, como um SOS. Mas se você tiver, por exemplo, uma pessoa com um estado de mal epiléptico, que seria assim, várias crises de convulsão, uma atrás da outra, a pessoa chega lá 5, 10 minutos convulsionando, aí você vai fazer o quê? Um diazepam na veia, que é o quê? Um benzodiazepínico que é usado para ansiedade, mas o quê? Você diminui a atividade elétrica cerebral. Então, o benzodiazepínico diminui a atividade como um todo, e ele age direto. Se você toma agora, você vai ter uma ação diretamente no receptor do neurônio, e aí você vai ter ação ansiolítica, vai ter ação relaxante muscular, às vezes você vai ver, inclusive, outros médicos prescrevendo por causa de um efeito relaxante muscular, anticonvulsivante
e sedativo, hipnótico. Então, vamos supor, eu não estou ansioso, mas se tomar alguma medicação desse tipo, você vai ficar pelo menos com um sono. Por quê? Porque ela diminui a atividade como um todo. E aí, na fase aguda, é bastante importante. Mas na fase mais posterior, é mais importante remédios que agem no aumento de serotonina, por exemplo, aumento mais específico de serotonina, para fazer com que o aumento da serotonina diminua a atividade da amígdala cerebral, que não é a amígdala aqui da garganta, a amígdala cerebral, que é um disparador do medo, que quando a pessoa está com ansiedade, ela está com uma hiperreatividade, ou seja, os eventos são vistos como potencialmente ruins de forma muito fácil. Então, só para você ver a complexidade do que é prescrever uma medicação e do que você fazer um acompanhamento. Você saber assim, olha, qual é que eu vou usar, qual é que eu vou fazer a composição. Nesse momento, a gente vai ser muito útil, benzo, mas depois vai ser mais importante. Benzo é um nome carinhoso que a gente chama. O benzo. E que nem sempre o seu médico de querido, seu ginecologista, seu cardiologista, por mais bem intencionado que seja em tentar lhe ajudar, tem todo o acompanhamento e o cotidiano de uso desses medicamentos para iniciar, para dosar, para diminuir, para acessar, que tem uma pessoa que está trabalhando com psiquiatria especificamente. Também, claro, obviamente, existem as técnicas envolvidas por várias terapias para fazer com que o indivíduo construa recursos para trabalhar esse pensamento de catastrofização antecipatória, que a gente está vendo aí muitos elementos que a gente vai desconstruindo esses pensamentos disfuncionais. Aqui a gente tem, que você tem, nada comigo vai acontecer de bom, isso vai ser terrível. Aqueles pensamentos que são como clichês mentais, um carimbo que você simplesmente reproduz e que se você começa a desconstruir, você começa a usar os recursos psicoterapêuticos para desconstruir tudo isso, você começa a ter uma associação mais racional diante das coisas e poder realmente fazer Por exemplo, agora, logo que começou a pandemia, a ansiedade tomou conta de muitas pessoas. E uma das coisas que muita gente até falava nas lives assim, era assim, existe um conjunto de variáveis que eu posso mudar e as que eu não posso mudar. Então, identificar isso por si só já é uma tarefa, porque no momento que eu digo, eu não mudo isso, isso e isso, por exemplo, a pandemia, quando é que abre ou quando não abre o comércio, todas essas questões, eu vou focar naquilo que eu posso transformar. Isso diminui o padrão de ansiedade, porque eu não vou gastar energia naquilo que eu não controlo, com uma sensação de falência. Porque se eu invisto naquilo que eu não controlo, eu não vou conseguir resultado nenhum, vai aumentar a minha sensação de ansiedade e de falência emocional. Também que os recursos se somam, né, Léo? Os recursos terapêuticos, os recursos medicamentosos. Se a gente faz junção com psicoterapia, especialmente em transtornos de ansiedade, a gente vê que, primeiro, a resposta acaba sendo mais rápida e especialmente mais duradoura. Tem vários estudos científicos mostrando isso, especialmente para transtornos de ansiedade. Isso que o Rossandro falou na terapia cognitiva, por exemplo, é você identificar o que é que são preocupações úteis e preocupações disfuncionais. Preocupações úteis são aquelas que estão relacionadas a variáveis ou problemas que, de fato, eu consigo, ao modificar o meu comportamento, de certa forma, modificar o desfecho. Mas, por exemplo, algumas coisas, quando vai sair a vacina, como é que eu, se eu não for um cientista que estou lá estudando, como é que eu... Porque também pode ser isso. Se eu tiver... Não dá para você classificar como um todo o que é funcional ou disfuncional. Você tem que ver o papel da pessoa. Depende de cada pessoa. O momento, às vezes, uma preocupação do Rossandro há 10 anos era funcional, mas agora já está bem disfuncional, porque já está desatualizada com a vida dele. Uma preocupação minha hoje com minha filha de 6 anos, um filho de 2 anos e quase 3 anos, é uma. Daqui a 15 anos vai ser outra. Então as preocupações vão se atualizando, ou seja, as variáveis vão se atualizando e, consequentemente, a nossa forma de lidar. Então, psicoterapia, óbvio, lives, acho que é um ponto importante, né? A gente não frisou no início, mas frisar agora, lives, mesmo que seja com psicólogo, com psiquiatra, elas são úteis como algo a mais, mas elas não substituem o teu psiquiatra, não substitui o teu psicólogo. E aí eu acho interessante também colocar isso, essa movimentação do Rossandro e minha. Primeiro, o Rossandro nem atende mais clinicamente, então não estaria sendo assim, não é uma coisa de fazer propaganda do consultório dele. E eu, apesar de atender clinicamente, eu já coloco lá no meu Instagram, não tenho vaga no consultório. Por quê? Porque eu até aceitei fazer mais coisa no Instagram, pra você ver que eu tô
usando mais as mídias sociais nos últimos anos, etc., foi aos pouquinhos, porque eu fui um dos desses, quando a gente falar de bullying, cyberbullying, a gente pode colocar esse ponto pessoal, real, mas não foi assim necessariamente para fazer uma propaganda do consultório. O que não quer dizer que seja ruim, que seja errado, desde que você siga os padrões do Código de Ética Médica, tudo bem. Mas o que a gente está querendo dizer é que essas lives, essas conexões com psiquiatras, com psicólogos, elas são algo a mais, elas não substituem Com certeza. a consulta, né? Eu acho que é importante falar isso, né, Rossandro? Isso aqui não é uma terapia, nenhuma consulta com psiquiatra, né? Ninguém vai sair aqui com receita. É apenas um despertar de consciência sobre processos que você pode identificar para buscar ajuda. E, é claro, quando é uma fase inicial, você pode construir recursos que você pode, ao ativar esses recursos, até evitar que o sintoma se torne patológico. Porque uma ansiedade, ela não se torna patológica do dia para a noite. Ela pode até começar com muita velocidade, mas há sempre um começo, que uma vez que você identifica, você pode, né? E, claro, existem muitos recursos que, de fato, ajudam. Por exemplo, a gente tem vários estudos que fazem uma associação entre quando você usa mindfulness, por exemplo, você fazer uma atividade física, você fazer, por exemplo, quando você citou o pintor, alguma coisa, arte. A gente lembra muito que os gregos, na filosofia grega, tinham espaço para o estudo, o espaço para a contemplação da natureza, porque você tem realmente um relacionamento, e de atividade física, porque existia a necessidade de você ter tudo isso, tanto o cognitivo, organizado pelo pensamento filosófico, a contemplação da natureza com suas lições inegáveis, por uma mera observação inteligente a gente percebe isso, e ao mesmo tempo trabalhar o corpo físico como algo que precisa estar bem, porque por mais que seja uma pessoa positiva, tal, mas se eu tiver com a saúde comprometida, a gente sabe que o cansaço físico, o estresse, eu lembro muito de Renato Russo, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, né? Às vezes você está só cansado. Às vezes eu estava triste, por exemplo, quando eu estava viajando 22 dias por mês, tinha dia que eu estava triste. Aí eu parava e pensava, você está bem no casamento, está tudo bem profissionalmente, você está apenas muito cansado. O que precisa é dormir. Então, às vezes, nomear a dor e identificar exatamente o que ela é muito importante para a gente não ficar dando ibope a um sintoma que nem ainda é um sintoma. Então, não estou triste porque alguma coisa aconteceu ou porque eu estou deprimido, eu estou cansado, é falta de sono. A gente está dormindo mal, tem provocado ansiedade. As telas têm diminuído a produção de melatonina. Um sono de qualidade equivocado produz um rendimento físico pior, produz um quadro ansioso também maior. Então, é um conjunto, né, Léo, de variáveis que vão se somando aí para que a gente tenha que identificar. E se você consegue identificar, você começa a tomar medidas preventivas. Talvez uma das grandes funções do que a gente está querendo fazer aqui no Penso Eu é, digamos, levantar a bola da ciência do comportamento para que as pessoas possam perceber certos sintomas ou elas se perceber que é inicial, tomar medidas preventivas, né, profiláticas, no sentido de se ajudar, ou perceber que chega a um ponto que precisa já buscar ajuda de um profissional e buscar essa ajuda. Porque identificar já é nomear uma emoção, nomear uma situação, isso já é libertador, porque dá a sensação de que a gente não está preso em algo que a gente não sabe o que é. Então você já, peraí, isso aqui não é necessariamente uma depressão emocional, é uma depressão física. Então, peraí, deixa eu modificar. Então, eu nomeio, eu já me dou uma sensação mais de liberdade, e aí eu realmente posso ficar mais livre se aquilo mudar, se aquela variável depender do meu comportamento. Viajar um pouco menos, ficar um pouco mais em casa. Enfim, às vezes tem coisas que dependem. Eu muitas vezes falo isso, olha, tem variáveis que são externas, mas tem variáveis que, de fato, a gente poderia aprender a dizer não. Quando a gente estava falando ao longo da live, escolhas, é dizer não para algumas coisas e dizer sim para outras. Eu vou dizer não para algumas viagens, mas vou dizer sim para outros valores, outras variáveis da minha vida que são importantes para as pessoas que estão ao redor e para mim, consequentemente, porque as pessoas que estão ao redor me amam e eu amo essas pessoas e, consequentemente, como conviver é uma arte interessantíssima para aumentar o bem-estar coletivo e individual, eu vou conseguir viver melhor porque estou convivendo melhor.
Essa harmonia familiar, inclusive, é um dos temas provocadores de ansiedade ou de paz. A forma como você sabe fazer escolhas em que você deixa muito claro para você primeiro, e se torna convicto disso, de que tem pessoas que realmente são muito mais importantes na sua vida e que elas precisam de ter a sua estar na sua lista de prioridades. E muitas vezes, quando o indivíduo é muito seguro, ele dá mais atenção às pessoas que são menos importantes e deixam de dar atenção, inclusive a elas mesmas, a começar delas próprias. E aí isso vai afetar, e como cadeia? Autoestima, relação, vai gerar mágoa de si, mágoa da outra pessoa em relação a você, porque tudo está muito conectado, mas obviamente a gente vai ter temas que a gente vai poder abordar isso de forma bem específica, Léo. Eu estava pensando na gente já ir aqui para os nossos finalmente, né? O que é que você acha? Eu acho que sim. Porque como é o primeiro, acaba tendo uma certa ansiedade do Rossandro e ansiedade do Leonardo para abarcar tudo, né? Tudo ficar legalzinho, né, Léo? Aí a gente, às vezes a live cai, alguma coisa do tipo, mas acho que a gente vai ter tempo para ir abordando. Mas eu acho que a ideia do penso eu, é aprendermos a viver um pouco mais conosco e, consequentemente, conviver melhor com as telas, conviver melhor com a tecnologia, conviver melhor com nossos pares, porque tudo passa, de certa forma, como é que eu vivo comigo, né? Se eu consigo nomear as emoções, se eu consigo perceber, acho que essa é a ideia de a gente estar aqui quinzenalmente, como você falou, quando enfim, não der, a gente vai tentar gravar e não perder o dia, e acho que nós temos vários caminhos aí. Eventualmente, se as pessoas com o tempo vão trazer algumas sugestões, a gente pode sugestão incorporar. De tema, vamos perguntar. O Ariane já colocou aqui, o nosso próximo encontro é no dia 20. É uma continuação, porque quando você diminui a ansiedade, você melhora a sua adaptação e a sua capacidade de superação, né? E é muito do que a gente vai viver como nesse novo normal. A grande necessidade da gente vai ser se adaptar desde já, né? Superar agora e se adaptar e superar nesse novo normal. E certíssimo, Léo. A gente de fato está aqui construindo isso. Na medida que a gente vai melhorando a nossa capacidade aqui técnica de lidar com esse evento, a gente vai botar as perguntas de vocês para que vocês possam participar. Então vai ter interação, obviamente, porque quando a gente cobrir a parte significativa dos temas, a gente vai poder voltar para fazer digamos assim, uma rápida introdução do tema e abrir para perguntas. Porque como a gente tem, né? A gente até pode ver essa dinâmica depois, tipo, a gente aborda o tema numa live, na próxima a gente volta só para respostas, perguntas e respostas. Também é uma coisa que a gente está pensando, inclusive, pensando eu e ele junto com vocês, pensando eu e ele pensando juntos, né? Se a gente pode fazer a próxima vai ser esse tema, adaptação e superação, mas se a gente pode achar, por exemplo, que torne-se mais digamos, didático, que a gente faça um tema, depois perguntas e respostas na outra quinzena, porque vocês vão poder rever o vídeo, tirar dúvidas, complementar leituras. A gente também pode depois, né, Léo, indicar leituras, filmes, vídeos e séries que podem ajudar na compreensão de cada tema, e aí na próxima a gente voltar para um debate. Eu acho que tem uma coisa também que a gente pode pensar. De todo modo, gente, a gente quer agradecer muito, né, Léo, essa audiência assim, super qualificada, a gente sabe disso. As pessoas que buscam esse conteúdo, as pessoas que estão na tua rede social e na minha, que a gente nem chama de seguidores, mas pessoas que carinhosamente acham interessante o que a gente está compartilhando, ficamos felizes com isso. Lembrando para que vocês curtam e compartilhem para que esse conteúdo se torne relevante e chegue a mais pessoas, porque tem gente que nunca vai ter acesso a uma terapia, nunca vai ter acesso a chegar, ou nunca vai, ou porque pode, mas não quer, ou porque quer, mas não pode. São muitas variáveis, e às vezes um vídeo, uma frase de um livro, um post na internet, muita gente às vezes está ali naquele momento, aquilo chega como algo que vai contribuir, e é esse o nosso desejo, né, Léo? Eu agradeço também ao pessoal, agradeço o pessoal da técnica que dá esse suporte. Sim, estão aí atrás com a gente, Ariane, né? Érico. É engraçado que a gente fez aquela live lá no Instagram e o pessoal, muita gente ficou pedindo, vamos fazer alguma coisa junto, acho que está surgindo, e a gente vai construindo, né? Ficar aberto à construção. Então, um abraço aí a todo mundo, né, Rossandro? Com certeza. Meu amigo, boa noite. Hoje ele está no consultório, gente, ele não está em casa, e eu fico ansioso e preocupado com a volta dele. Né? Então vá para casa, Deus te abençoe, obrigado, a gente se vê então, né, meu amigo? Obrigado, querido. A gente vai se falando, né? E vai construindo. Com certeza. Um abraço. Vamos construindo.
Gente, primeiro penso eu, obrigado por vocês estarem juntos nessa trajetória. O do Instagram foi algo que a gente nem imaginava que ia terminar nisso, mas que bom que chegou nessa construção e que a gente possa ter muitos, muitos dias para a gente pensar juntos. Um grande abraço, boa noite a todos. Um abraço.